Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre a equação da reta. Determine uma equação fundamental para a reta que passa pelos pontos. Então, na letra A, nós temos determinado dois pontos. Para escrever a equação fundamental, a gente precisa também do coeficiente angular, que é dado por ΔY, dividido por ΔX. Então, vamos lá. ΔY menos 3 menos 1 e ΔX 2 menos 4. Então, menos 3 com menos 1 é menos 4, 2 menos 4 é menos 2. Menos 4 dividido por 2 é 2. A forma geral da equação fundamental é y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0. E aí nós podemos escolher qualquer um dos pontos. Eu vou escolher o B porque é todo positivo. Então, y menos 1, que é igual ao m, que é 2, vezes x menos 4. Na letra B, da mesma maneira, iniciamos determinando o coeficiente angular. Então, 4 menos 0, dividido por 0 menos o menos 2. Então, 4 menos 0 é 4. Aqui vai ficar 0 mais 2, que é 2. Então, o coeficiente angular, coincidentemente, também é 2. Então, aqui eu vou usar o ponto C. Então, vai ficar y menos 4, que é igual a m vezes x menos 0. Só que x menos 0 é x. Então, eu posso resumir aqui a minha equação a 2 vezes x. Questão 7. Seja a equação fundamental da reta y menos 3 igual a m vezes x menos 2, sendo m um valor real. Se variarmos os valores de m, obteremos todas as retas que passam pelo ponto 2 e 3. Então, se nós pegarmos essa equação fundamental e substituirmos o ponto 2 e 3, nós temos que verificar se ela fica verdadeira. Então, olha, y vale 3, eu fico com 3 menos 3, que é igual a m vezes 2 menos 2. Percebam que essa equação ela vai zerar independente do valor de m. Né? Então, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, independente do valor de m, este ponto sempre para a parte das retas que possuem essa forma de equação fundamental. Então, é verdade. Né? Se variarmos o valor de m, obteremos todas as retas que passam pelos pontos 2 e 3. Questão 8. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto médio do segmento AB e pelo ponto C. Então, para determinar o coeficiente angular, nós precisamos de dois pontos. Nós sabemos do ponto C e nós precisamos determinar o ponto médio aqui entre A e B. Então, eu vou chamar isso de ponto M. Então, nós vamos calcular a coordenada x do ponto M e a coordenada y do ponto M. Então, a soma das coordenadas x, 2 mais 4 dividido por 2, então vai dar 6, que dividido por 2 é 3. E o y, 3 mais 7 dividido por 2. Então, 3 mais 7 é 10, que dividido por 2 é 5. Então, nós temos aqui que o ponto M tem coordenada 3 para x e 5 para y. Agora, nós queremos, então, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto M e pelo ponto C. Então, vamos lá. ΔY, então, menos 4 menos 5, dividido por ΔX, 2 menos 3. Então, aqui vai ficar menos 9, dividido por menos 1, que é 9 positivo. Questão 9. Sabendo que o ponto P, 4 e K, em que K é um número real, pertence à reta representada a seguir, então, qual é o valor numérico de K? Então, olhando para o gráfico, nós sabemos que a reta tem um ângulo de 60 graus e que ela passa pelo ponto 5 e 3. Dessa forma, a gente tem condições de determinar a equação fundamental dessa reta. E sabendo que o ponto P pertence a ela, nós substituímos ele na equação fundamental e é possível encontrar o valor de K. Então, olha só. O coeficiente angular, então, vai ser dado pela tangente do ângulo. Tangente de 60 graus, que é a raiz de 3. Agora, substituindo na equação fundamental, eu fico com y menos 3, que é igual ao coeficiente angular, que é a raiz de 3, vezes x
menos 5. Esta é a equação da nossa reta. Eu sei que o ponto 4 e K pertence a ela. Então, no lugar de Y, eu vou pôr K. E no lugar de X, eu colocarei 4. Então, aqui K menos 3, que é igual a raiz de 3, vezes 4 menos 5 é menos 1. Então, K menos 3, que é igual a menos a raiz de 3. Faço 3 somando, menos raiz de 3, mais 3. Aí, só por uma questão de organização, 3 menos a raiz de 3. Portanto, alternativa A. Questão 6. Na figura estão definidos os gráficos da reta RS de equações 3x mais 2y igual a 4 e x mais my igual a 3, respectivamente. O coeficiente angular da reta S é? Bom, então olha só, ambas passam pelo ponto A e meio. Então, se eu substituir esse ponto A e meio na equação da reta R, eu consigo descobrir o valor de A. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes A mais 2 vezes meio, que é igual a 4. Então, 3 vezes A, 2 vezes meio é 1, que é igual a 4. Então, 3A, que é igual a 4 menos 1, que é 3. Então, A vai ser igual a 3 dividido por 3, logo, A é igual a 1. Bom, sei aqui a minha coordenada. E sei que esse ponto também faz parte dessa reta. Então, se eu substituir ali 1 no lugar do x e meio no lugar do y, eu vou descobrir o valor de m. Só cuidado que esse m ainda não é o coeficiente angular, apesar dele estar usando essa notação. Então, nós vamos ficar aqui, ó, m vezes meio é m sobre 2. Pego um que está somando, passo diminuindo. Então, eu fico com m sobre 2, que é igual a 2. Multiplico o cruzado, m vale 4. Só que o coeficiente angular é o valor que acompanha x. Então, eu preciso escrever esta minha equação, olha, substituir no m, só que na sua forma reduzida, ou seja, isolando o y. Então, eu vou ficar com 4y igual a 3 menos x, e agora eu passo 4 dividindo. Então, 3 menos x dividido por 4. Para melhorar a visualização, 3 quartos menos x sobre 4. Então, o valor que acompanha x é menos 1 quarto. Portanto, alternativa A. Dando continuidade, o exercício 7 nos diz: a reta x mais y menos 1 igual a 0, letra A, não intercepta o eixo OX. Bom, toda reta que tiver domínio real, ela é infinita, né, para ambos os lados, e ela vai interceptar tanto o eixo x quanto o eixo y. Então, as alternativas A e B são descartadas. A alternativa C diz que ela não contém a origem dos eixos cartesianos. Isso é verdade, porque se a reta passar pela origem, ou seja, passar pelo ponto de coordenadas 0 e 0, então ela não tem na sua equação o termo independente. Ela é apenas ax mais by igual a 0. Então, nesse caso, ela realmente não contém a origem dos eixos cartesianos. Questão 9. Uma reta é tal que a coordenada de qualquer um dos seus pontos equivale à terça parte da soma entre o dobro da abscissa desse ponto mais uma unidade. Deste modo, a soma dos seus coeficientes angular e linear é... Então, vamos escrever essa expressão algebricamente. Então, ele está falando que a ordenada, ou seja, y, ordenada é a coordenada y, de um de seus pontos equivale à terça parte, então, a terça parte de quem? Da soma entre o dobro da abscissa mais uma unidade. A abscissa é x, o dobro de x mais uma unidade. Então, novamente, a ordenada equivale à terça parte, então, por isso, dividido por 3,
da soma entre o dobro da abscissa mais uma unidade. E ele quer saber a soma dos coeficientes angular e linear. Então, olha só, eu posso separar aqui a fração apenas para que fique mais visual para nós. Então, é 2x sobre 3 mais 1/3. Esse 3 é o denominador comum. Então, o coeficiente angular é 2/3 e o coeficiente linear é 1/3. 2/3 mais 1/3 é 3/3, que é a mesma coisa que 1/2. Alternativa E. Questão 6. No plano cartesiano, a reta que passa pelo ponto 6 e 9 e é paralela à reta de equação 2x mais 3y igual a 6, intercepta o eixo das abscissas no ponto. Então, primeiro vamos determinar a equação dessa reta. Então, ela passa pelo ponto 6 e 9 e é paralela a esta reta. Bom, se ela é paralela a esta reta, significa que elas possuem o mesmo coeficiente angular, certo? Duas retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Mas, para eu encontrar o coeficiente angular, eu preciso isolar o y. Então, aqui eu fico com 3y igual a 6 menos 2x. Agora, eu pego o 3 que está multiplicando e passo dividindo. Da mesma maneira, posso fazer aqui a separação. 6 dividido por 3 dá 2. Aí, aqui não dá para dividir, então permanece menos 2x sobre 3. Então, o coeficiente angular é o valor que acompanha x, menos 2/3. Então, agora eu tenho uma reta que passa por esse ponto e que possui este coeficiente angular. Então, a gente pode escrever a equação dela, certo? Posso pegar pela equação fundamental. Y menos a coordenada y, que é 9, que é igual ao coeficiente angular, menos 2/3, vezes x menos a coordenada x, que é 6. Ok? Bom, aqui a gente pode fazer da maneira com que preferirem, fazer o mínimo múltiplo comum primeiro, depois multiplicarmos, aí fica a maneira preferida. Então, aqui eu vou fazer o MMC. Então, entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes y menos 9, fica 3 vezes y menos 9. Que é igual, 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 2 é menos 2, vezes tudo isso aqui. Aqui, como é uma multiplicação. Agora, então, a gente pode escrever a equação fundamental dessa reta. Então, y menos 9, que é igual ao coeficiente angular, que é menos 2/3, vezes x menos 6. Ok? Bom, a gente pode fazer o MMC já, ou podemos usar a propriedade distributiva aqui primeiro. Então, menos 2/3 vezes x é menos 2/3 de x. Menos 2 vezes menos 6 é mais 12, dividido por 3 é 4. Pego esse 9 que está somando e passo diminuindo. Então, não vou nem precisar fazer o mínimo múltiplo comum, porque a fração ficou só no x. Então, vou passar. Feito isso, agora vamos isolar o y. Então, primeiro eu vou usar a propriedade distributiva, menos 2/3 vezes x, menos 2/3 de x. Menos 2 vezes menos 6 dá mais 12, dividido por 3, 4. Agora, eu vou passar o 9 para o outro lado, somando. Então, menos 2/3 de x, mais 4, mais 9. Então, o y é igual a menos 2/3 de x, mais 13. Essa é a equação da reta
ele quer saber o ponto onde ela intercepta o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x. Ela intercepta no eixo x, onde o y é 0. Então, 0, que é igual a menos 2/3 de x, mais 13. Então, o 13 vai passar negativo. Então, menos 13, que é igual a menos 2/3 de x. Já posso aqui multiplicar por menos 1, então fica todo mundo positivo. E pegar esse 3 que está dividindo, passar multiplicando. Então, 13 vezes 3 é 39, que é igual a 2x. E agora eu pego 2 e passo dividindo. Então, x é igual a 39 sobre 2. Então, quando x vale 39 sobre 2, o y vale 0. Portanto, alternativa D. Questão 7. Qual a equação da reta R que passa pelo ponto P 1 e menos 2 e é paralela à reta S do gráfico? Então, olha só. Eu tenho um ponto da reta R e eu sei que ela é paralela à reta que está representada no gráfico. Se elas são paralelas, significa que elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, vamos determinar o coeficiente angular da reta S, porque nós temos que ela passa pelo ponto 3 para x e 4 para y, e pelo ponto menos 5 para x e 0 para y. Então, o coeficiente angular é dado por ΔY dividido por ΔX. Então, nós temos 0 menos 4 e menos 5 menos 3. Então, 0 menos 4 é menos 4, menos 5 com menos 3 é menos 8. Menos com menos vai ficar positivo, e 4 sobre 8 pode ser simplificado, dividido por 4 em cima e embaixo, dá meio. Então, agora eu sei que a reta R passa por este ponto e que ela possui este coeficiente angular. Então, posso substituir na equação fundamental. Y menos 2, que é igual ao coeficiente angular, que é meio, vezes x menos 1. Então, aqui nós vamos ficar com y mais 2, que é igual meio vezes x é meio x, e meio vezes menos 1 é menos meio. Vamos jogar todos os valores aqui para a esquerda, então eu vou ficar com y mais 2 menos meio x mais meio. Tudo isso igual a 0. Bom, reorganizando, menos meio x mais y mais 2 mais meio, que é igual a 0. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum, que aí nós eliminamos as frações e podemos multiplicar também por menos 1, ok? Então, 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1x é menos 1x. 2 dividido por 1 dá 2, vezes y, 2y. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, 4. E 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. Agora que tem o denominador comum, a gente pode cortar. E eu já vou arrumando, trocando sinais, multiplicando por menos 1. Então, ao invés de menos x, vai ficar mais x. No lugar de 2y, fica menos 2y. 4 mais 1, 5. Troca o sinal, menos 5. Tudo isso igual a 0. Questão 8. Determine os valores de A e B, sabendo que NNPQ é um paralelogramo. Então, nós temos 3 vértices do paralelogramo e estamos procurando encontrar o quarto vértice. Então, a definição de paralelogramo é a de que ele possui lados paralelos. Então, por exemplo, a reta que passa por MN, ela vai ser paralela à reta que passa por P e Q.
Então, se eu conseguir encontrar o coeficiente angular desta reta, eu consigo encontrar o coeficiente angular desta aqui, ok? E, ao mesmo tempo, a reta que passa por NP é paralela à reta que passa por MQ. Ou seja, vamos desenhar aqui, só fazer um pequeno esboço. M, N, P, Q. Então, essa reta é paralela a essa e essa reta é paralela a essa. Então, nós temos dois pares de retas aí que nós podemos usar. Então, vamos trabalhar primeiro com a equação da reta MN e da reta QP. Então, entre a reta MN, nós podemos calcular o coeficiente angular. Vou colocar aqui pequenininho, MN. Então, delta Y por delta X. Então, 1 menos 5 dividido por menos 1, menos 1. Então, aqui vai dar menos 4 dividido por menos 2, que é 2. Então, consequentemente, o coeficiente angular da reta PQ também é igual. Então, eu posso agora escrever a equação da reta PQ. Então, a reta PQ, ela vai ter a seguinte equação. Y menos, vou usar o ponto P, o ponto Q, aliás, menos 1, que é igual ao M, porque são paralelas, têm o mesmo M, vezes X menos 0. Ou seja, Y mais 1, que é igual a 2 vezes X. Então, essa é a equação da reta PQ. Agora, eu vou trabalhar com o coeficiente angular das outras duas retas, ou seja, da reta MQ e da reta N e P, ok? Então, coeficiente angular da reta MQ, que é a conhecida. Então, delta Y por delta X. 1 menos menos 1 dividido por menos 1 menos 0. Então, aqui vai ficar mais, vai ficar 2 dividido por menos 1, que é menos 2. Agora, eu vou fazer a equação da reta NP. Então, como ela é paralela, ela possui o mesmo coeficiente angular. E eu vou usar o ponto N. Então, Y menos 5, que é igual a menos 2, vezes X menos 1. Então, eu vou ficar aqui. Já vou até isolar, né? Y menos 5, que é igual a menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, esta reta passa pelo ponto P, e esta reta também passa pelo ponto P. Então, eu quero uma solução que atenda as duas, então nós podemos montar um sistema. Então, eu vou isolar o x e o y aqui, e vou isolar o x e o y aqui. Então, só continuando aqui. O menos 2x vem para cá negativo, mais y, passo para lá o menos 1. Aqui o menos 2x passa para cá positivo, então vai ficar 2x mais y, que é igual a 2, e o menos 5 passa para lá, mais 5. Então, 2x mais y igual a 7. E aí, nós temos aqui o nosso sistema. Menos 2x mais y igual a menos 1, e 2x mais y igual a 7. Então, usando o método da adição, menos 2x mais 2x se anula. Y mais y, 2y. Menos 1 com 7 é 6. Então, y é igual a 3. Substituindo em qualquer das duas, vou substituir na segunda. Opa, perdoe, aqui é x, não é y, ok? Então, 2x mais 3 é igual a 7. Então, 2x é igual a 7 menos 3, que é 4. Então, x é igual a 4 dividido por 2. Logo, x é igual a 2. Então, o ponto P, ele tem coordenadas 2 para x e 3 para y.
E a nossa última questão, a relação entre m e n para que as retas de equações 2x menos my mais 1 igual a 0 e nx mais 3y mais 5 igual a 0 sejam paralelas é? Então, a condição para que elas sejam paralelas é de que o coeficiente angular seja igual. Para determinar o coeficiente angular, eu preciso escrever ela na forma de equação reduzida, ou seja, isolar o y. Então, vou pegar a primeira e vou isolar o y. Então, vai ficar menos my, que é igual a menos 2x menos 1. Multiplica todo mundo por menos 1 para ficar positivo, então my é igual a 2x mais 1. E eu passo o m dividindo. Então, 2x mais 1 dividido por m. A segunda, nx mais 3y mais 5 igual a 0. Então, 3y vai ser igual a menos nx menos 5. Pego o y, mantenho aqui e passo 3 dividindo. Então, olha só. Aqui o coeficiente angular é o valor que acompanha x. 2 sobre m. Aqui o coeficiente angular também é o valor que acompanha x, claro. Menos n sobre 3. Então, se as duas são paralelas, o coeficiente angular das duas deve ser igual. Multiplicou cruzado. Então, aqui, m vezes n e 2 vezes 3. Só que um dos dois tem que ficar negativo, né? Porque nós temos um negativo aqui. Então, m vezes n, que é igual a menos 6. Portanto, a alternativa correta é a letra D.